Ó, tá sentindo um calor diferente fora de hora? Tá sentindo? Pois é, minha gente, Alagoas está fervendo. Essa semana eu reclamei muito do calor, eu senti diferença, não sei você aí de casa. Gente, as temperaturas estão lá em cima, surpreendendo até os especialistas. E esse calor todo pode afetar a nossa saúde, principalmente das crianças. Quem explica melhor é o Igor Fernando. Alagoas está em alta no turismo, na culinária, na ocupação dos hotéis e, ultimamente, tem outro fator que está muito em alta. Quente que tá danado, meu irmão. Tá bem quente. Eu vim de São Paulo e cheguei hoje. Em São Paulo tava frio, tava com blusa e cheguei aqui todo esse calor. Hoje eu tô até queimada. Tive que ir atrás do protetor. Baixando muito calor, velho, muito mesmo. Eu que sou de São Paulo, né? Acostumado a estar lá no frio, vim para um lugar desse aqui, tá calor demais, mas eu gosto, né? E esse calor intenso tem uma explicação. Nós estamos passando por uma fase de transição do período seco para o período chuvoso. Não que seja uma coisa normal, um fenômeno normal, mas ele quando acontece, costuma acontecer nessa época do ano, final de abril e início de maio. Nós estamos passando por um episódio que nós chamamos de veranico, que é uma sucessão de dias consecutivos bastante secos, com temperaturas acima da normalidade. Então, a gente já dá para caracterizar como veranico porque nós já estamos há quase uma semana com esse tempo bastante seco, e existe a previsão de pelo menos mais uma semana de tempo bastante seco em todo o estado. Segundo a Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a previsão para os próximos 10 dias em Alagoas ainda é de muito sol. E de acordo com a SEMAR, essas altas temperaturas podem influenciar em fortes chuvas no inverno. Quando a gente tem altas temperaturas, a gente tem uma preocupação grande. Como essas temperaturas estão muito elevadas, elas favorecem a ocorrência de chuvas que a gente chama de chuvas convectivas, que são chuvas formadas por nuvens de grande desenvolvimento vertical que provocam chuvas em forma de pancadas, aquelas pancadas bastante intensas e volumosas de chuva. Então, nós temos que ficar bastante atentos em relação a essa situação das chuvas, das pancadas de chuva nos próximos meses. Esse pediatra alerta que nesse período de calor intenso é preciso tomar alguns cuidados para evitar a desidratação. A gente transpira mais e perdendo líquido a gente pode ter sintomas como náusea, pode ficar com dor de cabeça, um mal-estar. E isso nessa época do ano é importante tomar cuidado com isso. E o principal cuidado de todos é a hidratação. A gente tem que hidratar abundantemente, tomar cerca de 2,5 a 3 litros de água por dia para compensar aquela perda que a gente está tendo pela transpiração. Segundo o médico, as crianças desidratam com mais facilidade. Por isso, é importante ficar de olho nos pequenos. A criança, a gente não consegue oferecer muito líquido de uma vez só, então a gente tende a fracionar aquela quantidade de líquido. Adulto vai tomar 500 ml, 1 litro de água aí consegue tomar em 1 hora. A criança, a gente tem que dar essa mesma quantidade, né, fracionada. A gente vai oferecendo diversas vezes por dia. O pediatra ainda destaca que a mudança no tempo pode favorecer a proliferação de vírus e aumentar o risco de doenças em bebês. Mas essa época do ano é uma época que a gente encontra, sim, uma maior circulação de alguns vírus, principalmente vírus que causam doença gastrointestinal, né, que são as viroses intestinais, popularmente ditas, e a gente chama elas de gastroenterites. Então, esses vírus vão para o estômago, intestino e vão causar sintomas nesses locais, né, levando a diarreia, vômito, e essa diarreia, esse vômito, principalmente nessa época do ano que a gente já está perdendo bastante líquido pela transpiração, a chance de desidratar fica exponencialmente maior.